Sejam muito bem-vindos ao Destrava Casting. Então, hoje a gente começa o nosso episódio número 1, onde eu vou trazer para vocês um conteúdo muito rico, muito gostoso. É um bate-papo e a gente começa aonde eu vou contar para vocês uma história. Vamos lá? Era mais uma segunda-feira e Renata seguia seu ritual habitual. Acordava com o despertador gritando, sempre com a sensação de que a noite tinha sido curta demais. Com uma xícara de café morno na mão e o celular na outra, se permitia mergulhar por alguns minutos na infinita rolagem de redes sociais. Esse era o mundo dela. Dias que pareciam sempre iguais, cheios de tarefas começadas, ideias guardadas e uma lista mental de deveria ter feito. Renata era cabeleireira, dona de um pequeno salão construído com muito esforço e pouquíssima ajuda. Ela era a personificação da mulher multitarefa, entre atender clientes, organizar as contas e manter a casa em ordem. Sobrava pouco tempo para ela mesma. No fundo, Renata sabia que algo estava errado. Apesar de todo o movimento, sentia que estava estacionada no mesmo lugar há anos. Ela tinha sonhos. Ah, como tinha. Mas parecia que a vida sempre conspirava para mantê-los no campo de ideia. Naquela manhã, enquanto organizava as gavetas do salão, encontrou uma pasta antiga. Era o rascunho de um curso que ela planejava ali lançar há quase 2 anos. A ideia era boa, disse ela com toda certeza. Um curso para ajudar outros profissionais da beleza a aprender técnicas que ela dominava com maestria. Renata folheou as folhas, já amarelada, e sentiu um aperto no peito. Era como se aquele projeto fosse um espelho, refletindo tudo o que ela queria ser, mas ainda não era. Por que nunca comecei isso? Perguntou em voz baixa, como se o salão vazio pudesse responder. A resposta veio em uma onda de sentimentos familiares: medo, insegurança, desculpas. O velho diálogo interno voltou a ecoar. Não tenho tempo para isso agora. E se ninguém comprar? Ainda não estou pronta. Renata percebeu que já estava acostumada a viver adiando sonhos, adiando as mudanças, adiando a vida, acostumada a viver adiando. À noite, sentada no sofá, com uma caneca de chá, decidiu ligar para sua amiga Ana, uma daquelas pessoas que sempre sabe o que quer dizer. Você já percebeu que passa a vida adiando o que quer? Disse Ana. Com a sinceridade de quem conhecia cada nuance de Renata. Não é falta de tempo, amiga. É falta de acreditar que você merece realizar o que deseja. A frase entrou fundo, como um choque de realidade. Renata passou o resto da noite acordada, olhando para o teto, tentando entender como tinha chegado ali. No dia seguinte, ainda com a voz de Ana ecoando em sua mente, Renata tomou uma decisão. Começaria o curso. Não um curso inteiro, porque isso parecia grande demais, mas um pequeno passo. Decidiu que escreveria um módulo por semana, dedicando 1 hora por dia a esse projeto. No início foi difícil.
As distrações sempre estavam à espreita, e o cansaço era um companheiro constante. Mas a cada página escrita, algo dentro dela mudava. Renata começou a sentir um tipo de energia que não sentia há anos. A empolgação de ver algo tomando forma. O processo não foi perfeito. Teve dias em que ela não conseguiu cumprir o horário e outros em que ela olhou para as anotações e pensou em desistir. Mas ao invés de culpar, ela decidiu seguir em frente. Aos poucos, aprendeu a silenciar aquela voz interna que dizia: "Você não consegue", e a ouvir uma nova voz, mais gentil e encorajadora: "Você está fazendo o seu melhor e isso basta". Sem perceber, Renata começou a mudar. As conversas com os clientes agora eram cheias de entusiasmos sobre o que estava criando. O curso ainda não estava pronto, mas ela já se sentia diferente, mais dona de si, mais focada. E com essa nova energia, transbordava em outras áreas da vida. Sua casa parecia mais organizada, suas relações mais leves e até o café parecia ter um gosto melhor. Renata olhava para o curso, quase pronto, e sorri. Não apenas porque está criando algo que vai impactar outras pessoas, mas porque pela primeira vez percebeu que é capaz de transformar suas ideias em realidade. E a procrastinação, que antes parecia invencível, agora é apenas uma lembrança do passado. E você? Quais projetos estão esperando na gaveta? Talvez hoje seja o dia de abrir o espaço para eles. Afinal, o primeiro passo não precisa ser perfeito, ele só precisa ser dado. Percebem o quanto que esse texto representa o que muitos sentem? Aquela frustração silenciosa. Renata, ela não estava em crise aberta. Ela funcionava, ela trabalhava, ela atendia clientes, ela cumpria as responsabilidades dela, mas existia uma dor silenciosa. Ela dizia: "Eu sei que eu sou capaz de mais, mas eu não consigo sair do lugar". E esse é um sentimento muito comum entre os profissionais da beleza, que já possuem uma competência técnica, mas ainda não conseguem transformar conhecimento em crescimento. Você se identifica com isso? Outro ponto que a gente pode notar nesse texto: uma tristeza pela vida não vivida. Quantos aqui têm essa tristeza? Quando ela encontra a pasta do curso, ela não sente apenas um arrependimento. Ela entra em contato com uma versão dela mesma que ficou parada no tempo. E a dor não é pelo curso. A dor é pela mulher que ela podia ter se tornado. Percebem o quanto que isso é impactante? Outro ponto importante, o medo de julgamento. Olha só o quanto que as frases internas ecoavam na mente dela e o quanto que isso impacta a nossa mente também. Como, por exemplo, e se ninguém comprar? Ainda não estou pronta. Por trás dessas frases existe uma pergunta oculta. E se eu me expuser e descobrir que eu não sou tão boa o quanto eu imagino? O medo não é do fracasso, é da exposição. O que a arquibancada vai pensar de mim? É onde eu falo para vocês sobre se preocupar mais com a arquibancada do que com o resultado.
O medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, do que o outro vai. Enfim, percebem? E isso trava muita gente, mais do que a gente imagina. Necessidades emocionais não atendidas. Esse texto mostra algumas necessidades importantes que a Renata não tinha, como que o reconhecimento. Renata, ela vivia para atender a necessidade dos outros. Cliente, casa, conta, rotina. Só que tinha uma parte dela que queria ser vista, não apenas como cabeleireira, mas como alguém capaz de liderar, de ensinar, de impactar vidas. Percebem? E quantas vezes a gente deixa isso de lado, essas nossas sensações, essas nossas emoções, porque eu estou vivendo pelo outro. Faz sentido? Contem aqui para mim nos comentários. Não deixem de deixar o seu like e de me seguir no meu canal. Combinado? Vocês vão ter toda semana um conteúdo aonde vai trazer para vocês uma percepção do que a gente está trazendo aqui. Vai ser bem importante para vocês. Vamos lá. Outro ponto desse contexto. A validação. Ela parece depender de uma confirmação extrema para poder agir. Percebem? Como se ela precisasse de autorização para ela ocupar um espaço maior. O merecimento. A frase da amiga é a chave emocional do texto. Não é a falta de tempo, é a falta de acreditar que você merece realizar o que você deseja. Essa frase toca diretamente com uma crença profunda. Que crença é essa? A que as outras pessoas podem ter sucesso, só que eu não. Quantas vezes a gente se prende nessas crenças? Crenças limitantes identificadas nesse texto. O texto ali traz outras crenças muito comuns que acontecem. Preciso estar pronta para começar. Essa crença gera um perfeccionismo danado. Faz com que eu nunca me permita avançar, porque eu acho que eu nunca estou pronta para isso. Quantos projetos você deixou de fazer porque você não se sentiu apto e pronto para executar ele? Quantos ainda tem aí na sua gaveta que você não executou, que você não executa, porque você está com medo de gerir ele? Conta aqui para mim nos comentários. Esse perfeccionismo gera paralisia, ele te trava. Ele faz com que você fique travada. O nosso valor depende do resultado. Então, quer dizer que se o curso não vender, é uma rejeição pessoal? Quantas vezes a gente não faz porque a gente tem esse medo? Primeiro cuido de todos, depois eu cuido de mim. Essa é uma crença muito frequente em mulheres empreendedoras. O sonho próprio sempre vai ficando para depois. E olha, gente, eu atendo diversas profissionais da área da beleza. O que eu vejo dessa crença enraizada na pessoa
Ela cuida de tudo, de todos, ela vive em função de tudo e de todos, mas os próprios sonhos, os desejos ficam na gaveta. Outro ponto. O que a procrastinação, que é algo ruim, traz de ganhos para Renata? Por quê? Como assim, Paloma? Ganhos? Sim, quando a gente procrastina, quando mesmo a gente fazendo algo que não é saudável para a gente tem ganhos. E quais são esses ganhos? Ela se protege de sentir algumas dores. Como quais? As críticas, a rejeição, o fracasso, a exposição. Ela se protege disso. É um ganho, são ganhos. E quantas vezes a gente procrastina porque a gente tem ganho nisso? E aí eu quero que você olhe para os seus ganhos, do que hoje você está procrastinando e o que você está ganhando por procrastinar. Enquanto o curso dela permanece na gaveta, o sonho continua perfeito, ninguém pode criticar ela não corre risco. Por isso que a procrastinação não é preguiça, ela funciona como uma proteção emocional. E aí, quando a gente olha para tudo isso numa visão sistêmica, o texto ele sugere uma possível dinâmica. Renata aprendeu que trabalhar é muito seguro, mas aparecer, crescer, prosperar pode representar para ela um risco. E em muitas histórias familiares, existe uma mensagem implícita disso, que é o quê? Ó, não vá mais longe do que nós fomos. Inclusive, eu acabei de falar com uma querida e ela trouxe essa mesma dificuldade. Ela não está conseguindo se expandir no Instagram, e ela sabe o motivo, porque ali tem mãe, prima, tio, periquito, papagaio, e trazem críticas e puxam ela de volta para o meio da onde ela veio. Ou seja, ela não pode ir mais longe do que aquelas pessoas foram. Outra crença. Quem cresce demais acaba sozinho. Quem quer ficar sozinho? Ninguém. Ninguém. A gente não foi feito para ficar sozinho. Outra crença. Primeiro cuide dos outros. Ou seja, isso pode gerar em nós uma lealdade inconsciente que limita uma expansão profissional. E a grande transformação do texto, que, por assim dizer, é o ponto de virada quando não acontece nada, quando ela termina o curso. A transformação acontece quando ela decide dar um passo pequeno. Isso mostra uma mudança de identidade, que antes ela precisava se sentir pronta para agir, e agora ela está agindo mesmo sem se sentir pronta. Isso é a verdadeira cura da procrastinação. Simples assim. E aí eu quero que vocês se perguntem. Vou deixar essas perguntas aqui para finalizar o nosso podcast de hoje, que é a seguinte: o que pode acontecer de pior se você tiver muito sucesso? Você já se perguntou? Quem você deixaria para trás se você crescesse? O que o seu sonho representa além do dinheiro? A procrastinação
ela está tentando te proteger do quê? Quem você seria hoje se você tivesse começado há 2 anos? Qual parte de você acredita que precisa ter de permissão para prosperar? E o que você ganha ao permanecer exatamente onde você está? Eu quero que vocês questionem sobre isso. Isso vai fazer com que vocês tenham uma percepção muito interessante do porquê hoje você não conseguiu chegar onde você quer, e eu tenho certeza que isso vai te destravar. Se precisar da minha ajuda, estou aqui, pode colocar aqui nos comentários, ou me siga nas redes sociais. Paloma, @Paloma Método Destrava. Lá vocês vão ter o meu contato e vai ser um prazer poder ajudar vocês nessa jornada que é destravar a vida de vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.